Boa noite, amada igreja. A paz do Senhor Jesus para todos, amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma oração ao Espírito Santo para que Ele use a palavra do Senhor nesse momento para ministrar os nossos corações, amém? Você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça um minutinho e fazer essa oração que eu gostaria que você mesmo fizesse por você nesse momento. Pedindo ao Espírito Santo, pedindo diretamente a Ele, Espírito Santo, fala comigo nessa noite, reaviva a chama, nós cantamos aqui nessa noite, né? Faz meu coração arder, a palavra do Senhor, ela é poderosa, e quando Jesus fala, os nossos olhos se abrem, o nosso coração se incendeia. Não é nada sobre mim, ai de mim. É sobre a palavra do nosso Deus. É sobre o poder do Espírito Santo que nessa hora quer nos convencer, porque todos os dias nós precisamos converter o nosso coração ao Senhor. Espírito Santo, nós estamos aqui, precisamos de Ti. Espírito Santo, fala com cada um agora aqui dentro deste templo. O Senhor já tem falado desde o começo desse culto, em meio a tudo que está acontecendo aqui, porque esse culto não é para nós, esse culto é para o Senhor, a nossa devoção é para o Senhor. Aquela pessoa mais importante aqui nessa noite é o Senhor Jesus. Nós estamos aqui nessa noite tão alegres, porque vamos cear, Deus, vamos participar do memorial da nossa salvação. Nós vamos participar daquele momento tão precioso, Deus, declarando a nossa aliança, o nosso compromisso com o Senhor, em resposta ao Teu sacrifício ali na cruz por nós, meu Deus. Todo cristão, Senhor Deus, neste dia se alegra, Pai, porque nós entendemos que o Senhor nos amou tanto, meu Deus, que assumiu toda a culpa do pecado que estava sobre nós. E naquela cruz o Senhor pagou a dívida que nós tínhamos, ó Deus. Nós íamos morrer eternamente, e o Senhor comprou para nós ali naquela cruz a salvação, Deus. Pagou com alto preço, o preço do seu sangue, Jesus. Sangue precioso derramado em favor das nossas vidas. Graças te damos, Senhor. E agora, Espírito Santo, ministra a verdade das Sagradas Escrituras em nosso coração, no mais profundo do nosso ser. Leva-nos agora a entender a revelação do que o Senhor quer dizer, Pai. Eu oro e te agradeço por cada vida que está aqui dentro deste templo nessa hora, cada visitante, Pai, que tomou hoje a decisão de estar aqui, passar esse tempo aqui cultuando ao Senhor conosco. Que o Teu Espírito Santo mesmo tome conta do coração de cada um dos nossos amados visitantes. Fala com eles, fala com cada pessoa aqui dentro. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém? Nós temos sido ministrados sobre o Evangelho e a lei. Nós sabemos que a Bíblia, ela é toda baseada na graça, no amor de Deus. Deus é amor, amém? Deus não sente amor, Ele é o amor. E o amor está expresso de Gênesis a Apocalipse. E nós não podemos jamais escolher assim, nós vamos estar atentos somente ao Novo Testamento. Nós temos visto isso, que o Antigo Testamento, o Velho Testamento, ele aponta, né? Tudo que está no Antigo Testamento aponta para esse tempo que temos vivido hoje, né? Tempo da graça de Deus, uma graça que é um favor imerecido, mas que exige de nós compromisso. Não foi uma graça barata, ela foi cara, ela custou o sangue do Filho de Deus, né, em favor das nossas vidas. E antes de irmos ao texto de hoje, que eu já quero falar para os meninos aí da mídia que eu estou na NVT, e o texto, vocês vão deixar aí, 2 Coríntios 3, 6. Antes de ir ao texto, eu quero... Só um minutinho, deixa eu abrir aqui.
isto. Quero ler para você, e eu queria que cada frase que eu vou ler aqui é um resumo do que tem sido falado aqui, nas pregações sobre o Evangelho, a lei, a graça, e também tem sido meditado, refletido, em comunhão nas células. Então, cada frase que eu falar aqui, se você concordar com ela, você vai dizer amém, bem forte, tá bom? Então, o Evangelho é a boa notícia de que Cristo pagou a nossa dívida. Glória a Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. A solução de problemas secundários não é a prioridade do Evangelho. Amém? O Evangelho revela a justiça de Deus, porque a justiça do homem é baseada em deveres e em direitos. Amém? O Evangelho está em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Amém, gente? Está todo mundo aí? O Evangelho está em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Cristiana, você já leu esse, minha filha. A leitura do texto bíblico revela Cristo. Sabia que se um pregador quiser somente ler textos bíblicos, não tem problema algum? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, já é poderosa por si só, né? Amém. Através do Evangelho, recebemos graça e missão. Amém? E por fim, da pregação de domingo passado, que o pastor Elan ministrou para nós, é que nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. O selo é o Espírito, é a marca de Deus em nós. Nós, levante sua mão, eu sou propriedade exclusiva de Deus. E quem não é ainda, acabou de profetizar para si mesmo. Porque Deus quer que nós sejamos exclusivamente dele. Amém? Então, agora sim, vamos ao texto de hoje, 2 Coríntios 3, 6. Eu vou abrir aqui para me ficar de frente para vocês, que eu aprendi isso com a minha bispa. Para que ficar virando? Deselegante. Não é verdade? Vamos ficar de frente. 2 Coríntios 3, 6. Diz assim: Ele nos capacitou para sermos ministros na nova aliança. E eu achei que o Almir ia pregar aqui em meu lugar, porque ele colou meu esboço. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. Amém? Que tal a gente ler isso junto? Todo mundo num coro bem bacana. 1, 2, 3. Glória a Deus. Ele quem? Quem nos capacitou para sermos ministros da nova aliança? Jesus. Jesus nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. Essa nova aliança, ela foi estabelecida com a vinda de Jesus Cristo. Vinda essa que foi ordenada pelo nosso Deus. Deus mandou Jesus. Eu queria que você trocasse a palavra Jesus por graça. Deus nos deu a sua graça. Ele nos deu Jesus Cristo. Os cristãos têm que falar mais forte, glória a Deus. Que é isso, meu irmão? Você não tem Jesus dentro de você, não? Isso não ferve seu coração, não? Você não é bom, não. Eu não sou boa, não. Ninguém aqui é bom. O que há de bom em nós é o Senhor Jesus. É o Espírito de Deus. É a presença do Senhor. Não queira conhecer a cristiana na versão sem o Espírito Santo. Não queira. Então, Jesus veio
cumpriu a lei, encarnou a graça de Deus. Eu estava procurando uma palavra que assim fosse a mais pontual possível. Aí tem momentos que a gente ouve assim, Jesus veio e cumpriu a lei. Isso é bacana demais, cumpriu mesmo. Jesus foi certo, cumpriu toda a lei. Mas a palavra que mais veio assim no meu coração, que tem a ver mesmo com o que eu vou falar aqui hoje, é que Jesus, ele encarnou a graça de Deus. A graça de Deus desceu entre nós e ela se chama Jesus Cristo. Graça, favor que a gente não merece, um presente de Deus foi Jesus. Quem acha que Jesus é um presente na sua vida? Vamos agradecer? Levante a sua mão. Que seria de nós, Senhor, sem o Senhor? Oh, Jesus, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Obrigada, Senhor, obrigada. Meu Deus, o coração da gente tem que borbulhar de alegria de ter Jesus. Jesus encarnou a graça de Deus. E aí eu me lembrei de um episódio, nós não precisamos ler a história, porque todo mundo conhece. Em João capítulo 8, quando uma mulher é pega em adultério, e as pessoas trouxeram aquela mulher para ser apedrejada, porque isso estava na lei de Moisés, isso estava nas antigas, no antigo modo de viver daquele tempo, né? Tempo passado, aquilo foi o decreto, o mandamento. E aí, olha que lindo isso, quando eles trazem para Jesus aquela mulher, Jesus, ele fala algo que nos remete à graça dele. Ele fala, quem aqui não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Só que eu queria que você pensasse comigo algo que o Espírito Santo me iluminou, assim, a Bíblia é incrível, eu já vi esse texto tantas vezes, mas hoje, ali o Espírito Santo fez assim na minha cabeça. Talvez alguém aqui já tenha tido essa revelação, mas eu fui hoje, por incrível que pareça, que quando Jesus diz assim, ele está abaixado, escrevendo no chão e dizendo, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que um a um foi saindo. Mas olha só, Jesus podia atirar aquela pedra, porque ele não tinha nenhum pecado. Mas Jesus não atira a pedra, muito pelo contrário, ele estende a mão àquela pecadora e levanta ela daquele lugar de morte, de condenação. Ela estava ali decretada a morte, e Jesus, a graça de Deus, estende a sua mão, e Jesus fala para ela, ó, tem uma coisa, vá e não peques mais. Vê como a graça pode ser estendida, mas a gente precisa continuar obedecendo a lei, a ordem do Senhor. Há uma ordem do Senhor. E vamos pensar aqui, queridos, essa igreja, eu estava pensando sobre isso. Imagine se cada um de nós aqui fizermos o que bem entendermos. Eu acho que ninguém vai conseguir ficar aqui. Não é verdade? Tem que existir ordem. Tem que existir lei. Essa semana mesmo eu passei por uma situação com o meu pastor presidente, onde eu me sujeitei totalmente ao que ele direcionou. Mesmo que a princípio eu estivesse pensando diferente, porque existe uma ordem, existe uma hierarquia, e isso é importante para que tudo corra bem. Se a sua casa não tiver lei, a sua casa vai ser uma bagunça. Sim ou não? Todo lugar, gente, que precisa de ordem, precisa de lei. E por que é que existe hoje, você vai concordar comigo, uma ideia maligna, sendo disseminada no meio cristão, de que nós podemos fazer qualquer coisa que Jesus tem a obrigação de nos perdoar. Que no final das contas vai dar tudo certo. Que não existe uma justiça pontual de Deus, queridos. Olha só, a gente às vezes tem medo, presta atenção, muitas pessoas têm medo do Antigo Testamento,
Talvez você já ouviu de alguém, eu já ouvi de pessoas assim, eu não gosto de ler o Antigo Testamento, Deus era muito bravo. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não muda. Uma das características do nosso Deus é que Ele é imutável. Então, nesse tempo da nova aliança, há sim uma obediência, mesmo que a graça tenha sido revelada a nós de uma forma tão abundante. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você for lá no Novo Testamento, quando um casal foi entregar os seus dízimos lá na igreja, e que a mulher e o marido mentiram aos apóstolos, eles foram fulminados. E isso está no Novo Testamento. Há um engano muito sutil de que Deus... a gente tem um mundo tão louco hoje em dia que se a pessoa fizer coisas boas, já está bom demais, porque o mundo está cheio de gente ruim. Queridos, não é isso. A palavra de Deus nos ensina que nós recebemos sim uma salvação, um presente que custou a vida do Filho de Deus, mas isso não nos dá o direito de ficar vivendo uma vida de pecado. Porque se estamos em Cristo, nós temos condição de vencer o pecado. Então, nesse exemplo que nós lemos dessa mulher, Jesus fala com ela, não peques mais. E ele estende a mão, e aquela mulher levanta. E eu queria te dizer que ela levanta daquela vida de pecado, e a partir daquela fala de Jesus, de um mandamento de Jesus, vai, não peques mais. Aquela mulher, então, ela tem que se posicionar, mesmo tendo recebido tão grande graça. Está entendido isso? Amém? Então vamos lá, você é liberto do pecado, e quem é liberto do pecado vai dizer glória a Deus. Eu sou livre do pecado. O pecado já não me domina mais, se eu estou em Cristo. Nós somos livres da morte, e agora, presta atenção, olha a nova aliança. Nós passamos a obedecer a Jesus, não por medo do castigo e da morte. Nós obedecemos porque o amamos. Quem ama, obedece. Vamos repetir essa frase? Quem ama, obedece. Isso aqui não é um clamor de uma mãe para que os filhos obedeçam. Isso aqui está na palavra do Senhor. Em Tiago está escrito, se eu amo a Deus, se eu digo que amo a Deus, mas eu não o obedeço, tem alguma coisa errada comigo. Porque a linguagem de Deus, do amor de Deus, é obediência. E o interessante é que Deus não nos fez marionetes. Deus não impõe sobre nós a força para que o obedeçamos. Deus nos convida à obediência. Deus nos chama para uma vida livre do pecado. Deus nos convida a viver na mesa do Rei. Gente, como que pode alguém em sã consciência negar tão grande salvação? Como pode alguém recusar essa graça? E o Senhor nos convida a então estarmos nessa obediência, não somente porque Ele nos salvou, mas principalmente por causa da nossa resposta de amor a Ele. No texto que nós lemos, vamos voltar lá, em 2 Coríntios 3:6, Ele, Jesus, nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas da lei do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá a vida. No texto aqui nós lemos que existe uma nova aliança, nova lei.
E nós acabamos de afirmar ainda há pouco que Deus nunca muda. E a lei mudou. Então vamos ver isso. Em Hebreus 7,12. Abre para nós aí. Hebreus 7,12. Por que disso? Hebreus 7,12 diz assim: e se o sacerdócio muda, também é preciso que a lei mude. Então eu queria que você pensasse comigo agora o seguinte: na época de Moisés, dos nossos antepassados, como que acontecia o perdão dos pecados? Todo mundo aqui sabe, nós vamos recordar. Era morto um animal, o sangue daquele animal era derramado, e então era feito esse sacrifício, e o sacerdote, um homem só, tinha o direito, que depois que ele se lavava naquele sangue, ele ia representar o povo, ele ia pedir perdão pelos pecados do povo, lá dentro do tabernáculo, na parte lá mais interna do tabernáculo, que era a igreja, que era a casa de Deus, lugar da manifestação de Deus. E quando ele ficava lá, e ele rogava a Deus ali o perdão dos pecados, tinha todo aquele cerimonial, então ali os pecados eram perdoados. Imagina a expectativa do povo daquela época, por esse dia em que o sacerdote iria entrar neste lugar para pedir perdão pelos pecados. Meus amados, hoje a gente comete um pecado aqui agora, ó. Só da gente falar com Jesus em arrependimento genuíno e pedir que o sangue dele nos perdoe, isso já acontece instantaneamente. Você já pensou o que você viver com um pecado durante um ano e esperar um dia do ano para você confessar esses pecados, para você ser limpo desses pecados? Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi o sacerdote dos sacerdotes, porque ele mesmo se entregou como Cordeiro de Deus, feito sacrifício, uma vez por todas, e estabeleceu então esse tempo dessa aliança nova, pela graça de Deus. E agora nós não precisamos de trazer animais, e nós não precisamos de alguém que nos represente. Você foi chamado para ser um ministro da nova aliança. Você foi chamado para ser um sacerdote, uma sacerdotisa diante do Senhor. Todos são chamados. A palavra de Deus diz. Por que, pastor, aqui teve que ser substituída ou teve que ser acrescida aquela aliança? Porque a Bíblia diz, nós não vamos entrar nesse mérito aqui hoje, que aquela antiga forma já não era suficiente. Então veio Jesus para fazer de uma vez por todas a maior bênção que um cristão pode receber. A expiação pelos nossos pecados. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Os pecados que nós ainda nem cometemos, já tem solução para eles. E a solução está no sangue de Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, 1 João 9, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que está pensando assim, não, o meu pecado é tão sujo, mas tão sujo, que eu acho que Deus nem está afim de perdoar. Deixa eu te falar uma coisa, creia na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que Ele é capaz de te perdoar de toda injustiça. Que coisa maravilhosa, aleluia por isso. Agora então não será preciso mais sacrifícios de animais? Não haverá apenas um sacerdote que entrará diante de Deus para perdoar pecados, porque Jesus, aleluia, a graça de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu em nosso lugar, para nos tornar todos ministros dessa nova aliança.
Aleluia. E como se não bastasse o sacrifício do Filho de Deus por nós, quando nós cremos nele, preste atenção nisso, que eu já estou caminhando aqui para fechar o nosso raciocínio. Olha só, como se não bastasse, já estava bom demais. Deus envia Jesus, que morre na cruz, para todo aquele que crê nesse sacrifício, entrega a sua vida a Ele, tem os seus pecados perdoados. E tem direito a ser, inclusive, um ministro dessa nova aliança. O que significa isso? Passar isso a outras pessoas. Ministrar. Levar o evangelho. Levar a boa notícia. Você tem alguém, não precisa levantar a mão, você tem alguém que você conhece, que convive com você, que não conhece o seu Jesus? Eu duvido que aqui dentro tenha alguém que fala assim, não, todas as pessoas com as quais eu convivo, elas já têm uma experiência viva com Cristo. Vê como Deus conta conosco para sermos ministros, labaredas de fogo, ministros de Deus da nova aliança, sacerdotes de Deus, aqui nessa terra. Como se não bastasse, gente, que nós fomos perdoados dos nossos pecados. Agora você vai receber mais uma bênção aí, olha só. Nós estamos, no versículo que a gente leu, em Coríntios, nós estamos não debaixo de uma lei escrita, mas nós estamos debaixo da lei do Espírito. Espírito com a letra maiúscula. A partir do momento que você de verdade entrega a sua vida ao Senhor Jesus e torna Ele o seu Senhor, Ele é seu Rei, Ele se assenta no trono do seu coração, já não é você que domina a sua vida mais, é Cristo que vive em você. Agora não são os seus desejos em primeiro lugar, agora é a vontade do Pai sobre você. Quando isso acontece, meus amados irmãos, nós recebemos algo tremendo da parte de Deus. O Espírito da verdade, que vai nos guiar a toda a verdade. Quem aí, além de mim, gostaria de poder fazer de vez em quando um telefonema para o céu? E falar assim, alô? Deixa eu falar com o Senhor, por favor? E aí Deus atende. Eu falo, Senhor, então, eu estou com umas questões aqui em casa, sabe? Estou precisando de uma direção, Senhor. Dá para o Senhor falar para mim a senha aí? Dá o resumo do que vai acontecer, Senhor. Me ajuda aí. Hã? O Senhor já deu a orientação? Na palavra, né, Senhor? O Senhor não vai falar de novo, não. Foi mal, Senhor. Esqueci. Hein? O Espírito Santo está dentro de mim? É mesmo, Senhor. Ele vai me lembrar a sua palavra. É, Senhor, mas se eu não estudei a palavra, como é que ele vai lembrar, hein? Entendi, Senhor. Então tá. O senhor já desligou, fez igual o pastor Elan com o Alex. Então, tchau. Seria excelente. Eu estou com umas questões aí que eu estou precisando de fazer uma ligação assim para o céu. Fala, Senhor, fala rasgado comigo. E aí ele fala assim, eu estou te treinando. Tem o meu espírito que está dentro de você, ser uma filha de Deus. Então, você é guiada pelo meu espírito. E quem vai te conduzir ao céu é Ele. Eu mandei Ele para a terra. Ele é Deus conosco. E Ele quer te dar discernimento. Tem questões que nós sentimos com o coração. Todo mundo aqui já passou por uma situação assim, que você discerne.
Ou o coração aperta e fica pesado, e você fala, gente, isso não é de Deus, não. Sim ou não? Ou então entra uma paz no seu coração, você fala, é por aqui. E olha que às vezes a paz vem, mesmo que o caminho seja difícil. Sim ou não? A solução é complicada. Descascar esse abacaxi não vai ser fácil. Mas vem a ajuda do Espírito que está em nós. E ele atesta que dentro do nosso espírito, ó, faz isso. Aí você não fica só no âmbito de sentir, não. Você confere aqui, ó. E aqui a conferência é através de quê? Da palavra. Porque os filhos de Deus têm o Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus é o Espírito da verdade. E a verdade é uma só, a palavra de Deus. Como ser guiado? Você tem sido guiado pelo Espírito Santo de Deus? Tem certeza? Por que é que às vezes você procura ajuda em quem não tem o temor a Deus? Já viu cego guiando cego? Uma vez, há muito tempo atrás, eu lembro que eu estava ali perto da igreja adventista, passando, e eu vi uma cena. Eu falei, meu Deus, como assim? Tinha um senhor embriagado em cima de um cavalo. E o cavalo estava levando ele para casa, gente. Eu queria ter seguido aquele cavalo, para me ver se ia conseguir chegar lá, mas certamente levou. Agora, um cego guiando outro cego, quem tem guiado a sua vida? Você tem um problema, aí você corre para o Google, para a internet, para saber como sai daquele problema? Na verdade, abrir o Google hoje, quando você tem uma enfermidade, é triste, é tenso. Às vezes você nem está perto de acontecer aquilo ali, mas você já começa até a sentir. Ai, meu Deus, eu acho que é isso que eu estou sentindo. Não, gente, nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Sabe aqueles momentos que vem uma nuvem nebulosa, só comigo que vem, só na minha vida, ou tem gente aí que vem também? Chega uma nuvem e estaciona assim, ó, e você fala assim, meu Deus, como é que eu vou desvencilhar isso aqui? Aí é hora de você lembrar que Jesus, naquela cruz, te deu o direito, à medida que você se entrega a Ele, de ser filho de Deus, e os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Que o Espírito de Deus tem direção para você, e é na palavra. E a palavra já foi escrita. E tem gente querendo fazer ligação direta, tem gente correndo para a casa de profeta. E nem sempre o profeta vai estar bem. Ou é só eu, que sou líder, pastor, e que às vezes eu não estou num dia bom. E talvez ele vai se sentir na responsabilidade de te entregar uma palavra, que nem é de Deus. Você já tem a palavra de Deus aqui, ó, para falar com você. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Quem tem te guiado? Romanos 8, 14 a 16. Para ser guiado pelo Espírito Santo, nós temos que ter conhecimento da palavra, porque ela é a palavra da verdade. Quem tem te guiado? Romanos 8, 14 e 16. Romanos 8, 14 e 16. Porque todos leiam. Meu Deus, vamos aplaudir o Senhor? Guiados pelo Espírito de Deus. Eu vou fazer duas observações para terminar. Primeiro,
guiado pelo Espírito de Deus. Queridos, olhe para cá. Ei, olhe para cá, galeria aí, ó. Guiados pelo Espírito de Deus, em todo o tempo, nas coisas ordinárias e também nas extraordinárias. Na educação de um filho, guiado pelo Espírito de Deus. Para resolver um negócio, guiado pelo Espírito de Deus. Para ver uma cura acontecendo quando você impõe a mão e você exerce o ministério da nova aliança, algo sobrenatural, extraordinário, é o Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus está presente, tem a aprovação de Deus, meus irmãos, tudo flui. Tudo flui com a presença poderosa do Espírito de Deus. E por fim, é inconcebível um filho de Deus que seja guiado pelo Espírito Santo da verdade, que continue morto. Se você vê um crente morto, apagado, alguma coisa aconteceu com ele. Pode ser pecado, pode ser mágoa, e mágoa é um pecado que afasta essa pessoa e esfria o coração dessa pessoa. Pessoas que ficam criticando tudo e nunca contribuem, são pessoas que não estão sendo guiadas pelo Espírito Santo. Porque quem está cheio do Espírito Santo, eu termino aqui, eu peço o pessoal do louvor para subir, eu vou passar a palavra já ao pastor Roberto e a pastora Michele. Deixa eu te falar um negócio. Quem é guiado pelo Espírito Santo, quem é cheio do Espírito Santo, tanto nas coisas ordinárias quanto nas extraordinárias, ele vê o agir de Deus. Ontem nós estávamos em família, eu fui no aniversário de 90 anos de uma tia minha, irmã da minha mãe, a tia Mariquinha. Pensa numa, eu pus nos meus stories hoje, pensa numa mulher que exala Deus. Uma mulher praticamente analfabeta, que aprendeu a ler na Bíblia, mas você chega perto dela, sua carne começa a tremer. Tamanha presença do Espírito Santo na vida dela. E ontem, lá na festa dela, foram dados vários testemunhos sobre a vida dela. Foi muito linda a festa. E os filhos testemunhando que aquela mulher, ela 90 anos, a vida inteira, falando a palavra de Deus dia e noite sem cessar. E orando em espírito. E ontem, na hora que o meu tio foi encerrar a cerimônia e orar, agradecendo a Deus, gente, aos 90 anos, ela ajoelhou sem ninguém ajudar, no chão daquela festa, diante daquele salão enorme de convidados, honrando a Deus. Coisa linda de se ver, um legado, uma coisa maravilhosa, mulher de fé, que honra o Senhor, guiada pelo Espírito Santo. Foi falado tantas coisas lá ontem. Gente, uma vez, dois assaltantes na roça chegaram para assaltar ela e o meu tio. Quando os homens chegaram lá armados, claro, não mostraram as armas de início, a minha tia recebeu eles com tanta alegria. Fez janta para eles. Pôs uma mesa para eles farta. Falou de Jesus para eles. E eles falaram, no final, que eles estavam ali, chorando, né? Porque viram o amor de Deus naquela mulher. Jamais iriam tocar nela. Somos ou não somos do Espírito Santo de Deus? É inconcebível se você está nessa igreja desde a fundação dela e a sua vida não mudou nada. Porque o Espírito de Deus está aqui. Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Feche os seus olhos. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, pelo teu Espírito que está em mim, Pai. Eu não mereço, Pai. Eu sei que os meus irmãos também não merecem. Mas hoje nós estamos aqui até para celebrar, Pai, a morte do Senhor Jesus naquela cruz, que nos tornou seus filhos. E através do seu Espírito nós podemos dizer: Abba, Pai, Paizinho. O Senhor nos guia, ilumina o caminho. A gente não fica batendo cabeça. A gente não fica errando o caminho, porque temos a luz iluminando os nossos passos.
Talvez tenha alguém aqui em nosso meio, ó Pai, que não te recebeu ainda, não abriu a porta do seu coração como deveria, Pai. Tem namorado com a igreja, tem simpatizado com o Evangelho, mas ainda não viveu isso que nós estamos declarando aqui, Senhor. Espírito Santo, toca agora, em nome de Jesus. Convida agora, Espírito Santo, essa vida a se entregar a Jesus Cristo. Que haja um queimor no coração de quem não tem ainda o Senhor Jesus reinando em sua vida nesse momento. Vai, Espírito Santo, e faz a sua obra. E com aqueles, Espírito Santo, que você já selou, como aprendemos semana passada, mas que estão tão apagadinhos, que deixaram o brilho da glória de Deus ir se apagando pelas circunstâncias, os problemas, as decepções. Acende hoje, Espírito Santo. Acende a chama, Espírito Santo. Acende o fogo em nossos corações. Em nome de Jesus, fique de pé no seu lugar. Oh Deus, nós te adoramos, nós te exaltamos. Glorifique ao Senhor. Fale com Deus nesse momento. Se prepare para o momento da celebração da ceia ao Senhor. Um memorial do nosso Rei Jesus. Aquele que morreu em nosso lugar para nos dar vida. E o Espírito de Deus te vivifica neste momento. Feche os seus olhos, não fique distraído. Em questão de segundos, o Espírito Santo de Deus pode renovar aí o seu coração, suas emoções. Seja renovado no poder do Espírito Santo nessa hora. Aviva essa mensagem dentro do seu coração. E você carrega o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vamos adorar. Pastor